acredito que Jesus tinha muitos discípulos. E em um momento na vida de Jesus, ele começa a ministrar sobre algo, e os discípulos então viraram um para o outro e caíram em si e falaram: não dá para andar com ele, porque os pensamentos dele estão fora, totalmente fora. Em outras palavras, esse cara não está batendo bem. Eles acharam que Jesus era louco. E aí o que aconteceu? Começaram a deixar Jesus. Olha só, às vezes a gente fica triste quando as pessoas nos deixam, né? Quando amigos que às vezes nós tínhamos nos abandonam, pessoas que às vezes estavam ali caminhando junto conosco não estão mais, e às vezes nós ficamos tristes. Mas isso não acontece só com você, aconteceu com o próprio Cristo, o próprio Deus. O Filho de Deus também foi deixado, foi abandonado, e é porque ele era perfeito, entende? Mas qual foi essa situação? Você vê Jesus falando, depois nós vamos entrar mais a fundo, e Jesus fala uma palavra, e para eles foi uma palavra muito dura, foi algo muito difícil de ouvir. Mas Jesus, vendo ali que os discípulos, a maioria, estavam indo embora, estavam saindo, ele vira então para os 12, que eram aqueles mais próximos, e pergunta: vocês não querem ir também não? Vocês não querem ir embora também não? Vamos ler lá, João capítulo 6, verso 67, João capítulo 6, versículo 67. João 6,67. Vai dar? Abre. Olha o que diz, João 6,67. Se der para crescer mais um pouquinho. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Vocês não querem ir também não? Aí olha só o que Pedro responde. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Olha a resposta de Pedro: tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós vamos? Para onde iremos, Senhor? Se nós percebemos que tu tens palavras de vida, então, quando nós compreendemos que o Senhor é aquele que tem palavras de vida, nós estamos com Ele e não abrimos mão da sua presença, não abrimos mão da sua palavra. Pedro tinha percebido que o que alimentava ele não era apenas o pão natural, não era apenas o peixe natural, mas sim as palavras de Jesus, que eram palavras de vida eterna. Pastor, mas quando eu me alimento, eu me encho de vida. Sim, quando você come vida, você está mantendo vida dentro de você. Se você deixa de comer, você começa a desfalecer, a morte começa a entrar, a fraqueza começa a chegar, a dor começa a bater, o mal-estar começa a chegar. Então o alimento é que permanece, é que nos permite permanecer vivos. Mas o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: muito além de um alimento natural, eu entendi que o Senhor é um alimento vivo, e as tuas palavras são palavras de vida eterna. Quando eu ouço as palavras do Senhor, eu me sinto cheio de vida, mas não é uma vida que o alimento natural traz, é uma vida eterna, é uma vida cheia de glória, é uma vida cheia de presença, é uma vida cheia do mover. Então o que nós precisamos hoje é nos alimentar de Cristo. Volto a dizer, existe um alimento natural, todos nós precisamos dele, mas existe um alimento que é sobremodo excelente, que são as palavras de vida.
Todo filho de Deus precisa de palavras de vida. Nós temos ministrado aqui durante esses anos todos sobre o Evangelho, sobre o quanto você é amado, sobre o quanto você é perdoado. É o Evangelho da graça que nos tem alimentado nesses dias, que nos tem dado forças para permanecer firmes, que nos tem dado forças muitas vezes para permanecer debaixo da fé, porque às vezes você é tentado a olhar para si mesmo, é tentado a olhar para o que você está fazendo, mas quando você olha para o que Cristo fez, você então é tomado de vida, tomado pela vida. Quando nós vemos um exemplo do povo de Deus no Antigo Testamento, o povo estava no deserto. Como eu disse para você aqui no início, o deserto é um lugar de sequidão, o deserto é um lugar onde a vida não flui, é um lugar de morte, é um lugar terrível, é um lugar onde você só vai ter insolação. Esses dias atrás, a semana passada, nós fomos pescar, e era eu, Dadinho, o Gerson e as esposas, né? E aí nós fomos pescar lá. Não podemos nem chamar mais irmãos, porque foi limitado mesmo a quantidade. O dono da chácara disse que só podia ir 3. E nós fomos pescar ali. Meus irmãos, nós estava tão ruim de peixe, mas o sol estava bom. E aí nós ficávamos ali, né, na beira do rio e nada, e aquele negócio ruim, e a gente virava um para o outro: nós temos que levar a comida, se nós não levar o peixe, meu Deus, essas mulheres vão rir demais da gente, como é que a gente vai fazer? Nem que a gente fique o dia inteiro aqui nesse sol, mas nós vamos chegar lá. Mas imagina, se ali o sol já arde, já é algo ruim, imagina no meio do deserto. Não há vida no deserto, não tem como prosperar no meio do deserto, só a morte. Mas aí Deus de repente libera algo sobre o povo, e Ele fala: vai cair um maná do céu. E esse maná era uma espécie de farinha, e eles catavam aquela farinha e ela só poderia ser usada naquele dia. Se guardasse para o dia seguinte, ela apodrecia, não prestava. Eles tinham que ir no outro dia e recolher de novo. Isso mostra o quê? Que o pão que vem do céu, o alimento que vem do céu, é para aquele dia. A sua dependência de Deus tem que ser diária. O seu coração em depender do alimento que vem de Deus, daquilo que vem do Senhor, tem que ser diário, diário. E eles pegavam aquela farinha e faziam lá pães, faziam lá o bolo, né? E eles se alimentavam com aquilo. Pastor, mas o que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver? É que hoje não cai o maná do céu, mas o maná já caiu há 2000 anos atrás, e esse maná, que é o pão vivo que desceu do céu, Cristo morreu por mim e por você, e hoje nós podemos comer dele e nos alimentar dele. Vamos ler esse texto? João 6, 48. Vamos entrar no contexto dessa passagem aqui. Então Jesus está falando algo nesse mesmo contexto que Pedro fala, né? Só tu tens palavras de vida eterna. Vamos voltar um pouquinho para a gente ver o contexto, o fundo dessa história até chegar ali. Olha só, João 6,48. O que que Jesus diz? Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Ele está dizendo o seguinte: os pais de vocês, os israelitas, morreram, estão mortos, comeram do maná, comeram daquela farinha que descia do céu. Verso 50, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Aí mais uma vez ele reafirma: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha o que Jesus está falando. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E pelo contrário daqueles que comeram o maná e morreram, aqueles que comerem de mim viverão eternamente. Pastor, mas tem muito crente aí que está morrendo.
tem gente que acreditou em Jesus e está morrendo, mas é porque às vezes você não consegue entender ainda a diferença de morte. Na Bíblia, você vai ver dois tipos de nascimento: o nascimento na carne e o nascimento no espírito. Mas você vai ver também a morte na carne e a morte espiritual. Vou te explicá-las aqui agora. Não faz parte aqui da minha mensagem, mas já que eu entrei, vamos até o final, né? A morte, quando Adão e Eva, Deus falou: olha, não come do fruto do conhecimento do bem e do mal, senão vocês vão morrer. A Bíblia diz que Eva comeu, não sei se era maçã, o povo disse que era maçã, mas comeu do fruto, levou para o marido, comeu, eles morreram? Sim ou não? Sim ou não? Agora eu te peguei, hein? Mas Deus não falou que ia morrer? Então, que tipo de morte aconteceu ali? Foi uma morte na carne? Não foi na carne. Tanto é que eles foram expulsos, ainda tiveram filho, né? Viveram fora do jardim por muitos anos. A Bíblia diz que Adão viveu 900 e tantos anos. Viveu demais. Então a morte que o Senhor estava falando ali não era uma morte na carne, era uma morte espiritual. Mas aí você vê também lá no Novo Testamento Nicodemos perguntando: Senhor, o que é que nós precisamos fazer para ser salvos? O que é que nós precisamos fazer para ter a vida eterna? E aí Jesus responde para ele: você tem que nascer de novo, Nicodemos. Agora virou uma bagunça. Ele pensou assim, talvez do jeito que você está pensando: Senhor, certo, tem que nascer de novo, mas eu já sou velho. Foi justamente isso que ele falou, depois você pode ver lá. Eu já sou velho, como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo, Senhor? É impossível então nascer de novo. Aí Jesus fala: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o que Jesus estava dizendo não é que você tem que voltar para a barriga da sua mãe de novo e sair. Não, não é isso, é impossível isso acontecer. O que Jesus está dizendo é: assim como há um nascimento natural na carne, há um nascimento espiritual. O que eu estou dizendo para você, Nicodemos, é que se você quiser vida eterna, você precisa nascer de novo. Mas eu vou traduzir para você o que é esse novo nascimento. É aquela pessoa que estava morta, espiritualmente falando, mas recebeu vida dentro de si. Que vida é essa? Recebeu o pão vivo que desceu do céu. Quando você come de Cristo, quando você come do pão vivo que desce do céu, você então come de vida eterna para dentro de você. A vida entra dentro de você. E agora aquele que come de Cristo viverá eternamente. Não é isso que está dizendo ali? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Por quê? Por mais que você morra na sua carne, o seu espírito permanece vivo diante de Deus, porque você agora não tem mais uma vida natural, não é uma vida cheia de morte, né? Parece assim uma contradição, mas existem pessoas que estão com a vida cheia de morte. Nós estamos cheios de vida, porque nós comemos de Cristo. Quando você se alimenta das palavras de vida, você é cheio de vida. Jesus é o nosso alimento diário, Jesus é a nossa porção diária, Jesus é aquele que vai liberar o sangue, a vida, o amor dele sobre a sua vida, dia após dia. Por isso que você não pode dizer que está em crise, você tem que dizer que está em Cristo. Você não pode aceitar palavras de morte, porque Ele é a palavra de vida. Busque a comida na palavra. Esse é um tempo de nós sermos cheios, de nós sermos sustentados espiritualmente falando. Esse é um tempo de você ouvir de Deus e buscar a verdade, que é o próprio Cristo. Passando um pouquinho mais para frente, verso 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, esse aqui é o discurso que os discípulos estão ouvindo, ok? Por que eles ficaram tão indignados? Porque Jesus falou isso: eu sou o pão, vocês têm que comer de mim. E ele fala mais:
eu sou o Filho do homem. Se vocês não beberem o meu sangue e não comerem da minha carne, vocês não têm vida em vós mesmos. Em outras palavras, vocês estão mortos. Verso 54: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Os discípulos ouviram isso e falaram: esse cara está louco. Ele se perdeu no ensino dele. E aí começaram a largar, porque eles acharam que de fato tinha que haver ali um canibalismo, né? Eles tinham que ir de fato, literalmente, comer da carne de Cristo, beber do sangue dele. Então virou uma contradição terrível dentro da mente deles. Mas eles não entenderam que Jesus estava falando do seu sacrifício. Beber do sangue nos fala de reconhecer o que Jesus faria por meio da sua morte na cruz. Nos fala do quanto Ele nos ama, do quanto nós somos perdoados. Quantos aqui compreendem que são amados por Deus? Diga aleluia. Quantos entendem que são perdoados por Ele? Diga amém. Quando você compreende isso e você toma essa verdade para dentro de si, você está bebendo do sangue, se alimentando do próprio Cristo. Então, a palavra de Deus, ela é que nos alimenta, e ela é verdadeira comida dentro de nós. Eu sei que nós temos o hábito de, muitas vezes, dizer, né, o que é bom, o que não é. Eu lembro que quando eu era criança, hoje não mais, hoje eu como de tudo, aleluia, só não como buchada, mas o resto, acho que meu paladar aceita tudo. Mas, quando eu era criança, eu era muito ruim para comer, e eu era muito seletivo, e às vezes, minha mãe fazia aquele mexidão, não sei se é assim que você chama. O que é o mexidão? Vai sobrando coisa da janta, do almoço do outro dia, a carne frita, a carne de sol. Aí ela pegava aquilo tudo, fritava, botava ovo dentro, tacava arroz, tacava farinha, virava um mexidão. E aquilo era maravilhoso, só que eu odiava, porque às vezes no mexidão tinha coisas que eu não gostava, e aí ficava tudo misturado, aí eu tinha que ficar arrancando, aí botava no cantinho, tirava daqui, colocava para ali. Então tem irmãos que às vezes ainda selecionam muito aquilo que eles de fato precisam na palavra. Não, isso aqui, a palavra, até esse momento aqui tá bom, mas agora aqui já não estou acreditando muito. Até aqui eu estou concordando, mas isso aqui agora ficou duro de ouvir. Foi justamente isso que aconteceu com os discípulos. Enquanto Jesus estava multiplicando pães, enquanto Jesus estava multiplicando peixes, enquanto Jesus estava liberando cura, né, eles estavam ali porque estava favorecendo a eles. Mas teve um momento que Jesus requereu algo deles, requereu uma atitude deles, uma postura deles, e eles então não compreenderam. Então, muitas vezes a palavra de Deus dentro de nós, quando ela está na nossa boca, ela parece doce, mas quando está lá dentro do estômago, ela se torna amarga de certa forma. Por quê? No processo de digestão, talvez você não saiba, mas existem ali os sucos gástricos, que são terríveis, são amargos, e eles vêm para diluir, para, de fato, fazer ali a digestão, né? Aquele processo de digestão, né? Através de tudo aquilo. Então, pastor, o que você está querendo dizer? Que às vezes a palavra, quando ela entra, quando você ouve, ela é doce, mas na prática, quando aquilo é exigido de você, se torna amargo. Às vezes requer transformação, requer mudança, e é nesse momento que muitos espicham, que muitos falam: não, eu não quero mais saber disso aqui, não, eu não dou conta disso aqui. Mas o Senhor, Ele está insistindo com você, te dando a chance de você ir além, de você avançar. E nós precisamos deixar muito claro que essa transformação, ela é de glória em glória, de tempos em tempos.
Ninguém aqui nesse salão pode dizer para mim que já foi transformado o suficiente, que não precisa mudar mais. Sim ou não? Todos nós precisamos avançar. E de que jeito que acontece essa transformação? Você ouve a mensagem, você recebe aquilo, tem o desejo de andar segundo aquela verdade, e aquilo então, por mais que seja amargo, por mais que seja difícil, você então vai colocando em prática. Vou ler um texto aqui para você me entender melhor. Apocalipse 10, versículo 9. João estava tendo uma visão, e ele então teve uma visão ali de um livrinho. Olha só, fui pois ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Em outras palavras, come o livro. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho na mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. Então, muitas vezes, o processo, ele não vai ser tão doce quanto a verdade que você recebeu. Muitas vezes, nós queremos andar de acordo com a verdade, de acordo com aquilo que nós ouvimos, de acordo com o que nós aprendemos, mas o processo, a prática, muitas vezes é amargo. Na sua mente é algo ruim, é algo desgastante, principalmente quando se fala a respeito de relacionamento. Eu e minha esposa tivemos que aprender muito a lidar com os pais, a lidar com a família, né, a lidar com problemas. Então, no início, nós tínhamos certas dificuldades que nós precisamos aprender com a palavra. E aí, às vezes a família dela opinava muito, a minha também. E aí a gente ficava coçando a língua para responder a família um do outro. Mas nós tomamos uma resolução, falamos, olha, quando a minha família falar algo, você já fala. Porque se você não falar, eu vou querer falar, eu vou querer rebater e vai dar confusão. E aí era uma situação. Se alguém ficava mal, era ela com a família dela e eu com a minha família, para não ficar aquele ambiente constrangedor. Então, até a gente aprender a lidar com isso, levou tempo, né? Teve que haver uma disciplina com relação a isso, né? Mas as coisas foram acontecendo, as coisas foram fluindo, né? E hoje é uma maravilha, né? Minha mãe acho que entendeu o lugar, a mãe dela entendeu o lugar dela no relacionamento e ficou algo maravilhoso. Mas tudo teve que passar por um aprendizado e por um processo, né? Então, no início, quando você ouve alguma verdade, você fala, isso aí talvez vai ser impossível de eu colocar em prática. Mas se é para o bem de algo que você valoriza, é necessário que você encare o processo, por mais que ele seja amargo. Todo processo de transformação é amargo, irmãos. Para o ouro tomar forma, ele precisa passar pelo fogo. Todo bom testemunho, o que aconteceu? Passou por um momento de tribulação, dificuldade. Eu passei por um momento difícil, fui lá embaixo, um momento da amargura, e hoje Deus fez isso. Então todo mundo fica assim, uau, por quê? Porque o processo muitas vezes ele não é doce, mas no final o Senhor vai recompensar cada um de nós. Por isso que lá em João 12, 24, o Senhor diz, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Pastor, eu estou percebendo que minha vida está caminhando para uma solidão terrível, ninguém quer ficar ao meu lado. Talvez é porque você tem que morrer mais para si mesmo, morrer mais para as suas próprias vontades, morrer mais para os seus próprios pensamentos, morrer mais para as suas próprias ideias e aceitar mais ideias de outros, aceitar mais caminhar com outras pessoas, aceitar mais o diálogo, o conselho, e com certeza vai haver vida. Então a vida ela vem, o fruto vem, né? Ele é produzido, a transformação ela vem quando você decide muitas vezes trilhar por um caminho de morrer para a sua própria vontade. Você precisa abrir mão do seu eu. Você precisa muitas vezes
abrir mão do que você pensa que é o melhor, para fazer aquilo que é o melhor para você e as pessoas que estão ao seu lado. Muitas vezes não vai ser o melhor para si, na sua ótica, mas vai ser melhor para a sua vida. Quem está me entendendo, diga aleluia. Então, o Senhor está dizendo aqui, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muitos frutos. Todos aqui que são casados sabem que quando os dois estão certos, dois bicudos não se beijam. Enquanto os dois estão falando, eu estou certo. Aí a esposa do lado vira, eu também estou certa. As coisas não vão se encaixar. Alguém precisa baixar a cabeça, né, e reconhecer o processo de transformação. E as coisas vão fluindo espontaneamente, e a vida então começa ali a gerar. E às vezes, nesses momentos de crise, quando há reconhecimento, quando há transformação, mudança, sempre vem a recompensa no final. Eu não sei como que é lá na sua casa. Tem muito jovem aqui, né? Mas normalmente depois, sempre que há uma discussão, vem um momento muito bom, muito legal, desfrute. Se é que você me entende. Desfrute. Por quê? Quando há morte, quando você reconhece, quando você, mesmo sem querer, mesmo amargo, mesmo difícil, você reconhece o seu erro, as coisas fluem de uma forma muito especial. Amém? Então, as palavras de vida precisam ser constantes no nosso meio. No meio de um ambiente de morte, o que vai gerar poder é um alimento que você desfruta. São essas palavras que vêm do próprio Jesus. João 15, verso 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que é que o Senhor está dizendo? Você já está limpo. Você é limpo pela palavra, você é mudado pela palavra, você é transformado pela palavra, você é liberto por meio da palavra. Que palavras são essas? Essas palavras de vida, palavras que vêm do trono de Deus. Jesus mesmo disse: se nós crêssemos nele, do nosso interior fluiriam rios de água viva. Rios de água viva. Do seu interior vai fluir vida, a partir do momento que você crê nele, que você come dele, que você alimenta dele. Rios de vida vão fluir do seu interior. Quando liberamos essas palavras de vida num ambiente de morte, vida vai ser gerada ali naquele ambiente, poder de Deus vai ser liberado ali naquele ambiente. É um exemplo, talvez você conhece a história do profeta Ezequiel, no meio do vale de ossos secos. Se der para projetar, Ezequiel 37, versículo 4. Ezequiel 37, versículo 4. É o penúltimo texto que nós vamos ler. Ezequiel 37, versículo 4 diz: disse-me ele, Deus que estava falando com o profeta, Deus disse: profetiza a estes ossos. Meus irmãos, tem lugar de morte mais terrível do que um monte de ossos? É morte. Não tem ali movimento, não tem mais vida, não tem mais carne, não tem, você olha para um monte de ossos, você fala, já era, não tem jeito mais para isso aqui. Não tem mais salvação para esse negócio. Ele falou: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Um ambiente cheio de morte, não tem mais jeito. Você fala, não tem jeito, não tem como mais.
Esses ossos não tem mais jeito para eles, não tem mais jeito para essa empresa, não tem mais jeito para essa situação, não tem mais jeito, não tem forma mais, não tem como, está tudo morto, ambiente de morte. Nesses momentos, quando você recorre ao Deus que tem palavras de vida, Ele declara sobre o vale de ossos secos, e os ossos vão juntando um ao outro, tendões vão sendo colocados, carne vai sendo colocada sobre aqueles ossos, pele vai sendo colocada até se formar um grande exército. Foi isso que aconteceu aqui. Então aquilo que é perdido para o mundo, olhando para os olhos, com os olhos naturais, com os olhos de Deus, quando você declara vida, as coisas podem acontecer, as coisas podem fluir do seu interior. Portanto, creia que você serve um Deus que tem palavras de vida, vida eterna. Não é uma vida natural, são palavras de vida eterna. O Senhor quer liberar sobre você e sobre aqueles que estão à sua volta. Quando o Senhor libera abundância sobre a sua vida, a abundância vai alcançar aqueles que estão próximos de você também. Porque a vida de Deus, ela jorra como rios, ela flui do seu interior como rios. Deus nunca vai dar somente para você o pão, Ele sempre te dá o que você precisa. Ele te dá o pão, mas Ele vai te dar também a semente. A semente, ela precisa ser lançada, ela precisa ser semeada, para que você possa colher mais, para que aquilo possa multiplicar cada vez mais. É isso que nós dizemos. Esse aqui é o princípio, muitas vezes, que muitos de nós não entendemos, o princípio do dízimo. O dízimo, ele é a semente. O resto do seu salário é o pão. Você come do pão, você come daqueles 90% que está ali à sua disposição. É o pão, é o que Deus deu para você. Sempre a provisão, o suprimento, o pão é maior do que a semente, porque Deus sempre superabunda a graça dele sobre a sua vida. E a semente é apenas uma parte, para você lançar, para você semear e ver aquilo produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Mas veja só, a abundância na sua vida, ela precisa ser muito clara. Lá em Êxodo 12, versículo 3, fala sobre o episódio da Páscoa. Foi um dos momentos mais poderosos do povo de Israel, e o Senhor liberou uma palavra sobre eles. Ele disse: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, dia 10, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 4: mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo. Por quê? Deus, Ele tem para você, mas Ele tem também para superabundar na vida dos seus vizinhos, na vida daqueles que estão próximos de você. Deus tem provisão, tem palavras de vida para serem liberadas sobre você, mas também para contagiar a vida de outros. Uma vez eu cheguei para um pastor e eu falei para ele: olha, eu estou numa situação muito complicada no meu casamento, não sei se vai dar mais. E ele falou algo, falou: olha, você tem que dar glória a Deus, porque todos os problemas que você tem, é Deus te capacitando para lá na frente ajudar outros casais que vão passar pelo mesmo problema. Eu falei: vixe, então eu vou ajudar a gente demais, porque no início era difícil, nós casamos muito novos, então era uma situação assim muito complicada. Eu falei: gente, eu vou ser um missionário para falar para casais, porque é muita tribulação que a gente passa, é muita luta, muita dificuldade. E aí eu tive aquilo para mim, e hoje eu estou falando para você: as situações que vêm não são por acaso. Se Deus está liberando algo sobre você, Ele vai te dar capacidade de vencer e ainda de abençoar outros em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Fique de pé aí no seu lugar, fique de pé. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. Fala para o Senhor nessa hora. Diga para Ele, diga: Senhor, eu creio que Tu és a vida.
Eu creio que Tu és aquele que gera poder. Eu creio que Tu és aquele que gera graça, que gera vida na minha casa, no meu casamento, no meu negócio, na minha família. Tu és aquele que cuida, Senhor. Tu és aquele que nos guia. Tu és aquele que nos direciona. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor. Nós vamos para Ti. Nós não temos para onde ir a não ser para o Senhor, porque só Tu tens as palavras de vida. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Oh, Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem, tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Espírito Santo de Deus, guia-nos, Senhor, guia-nos segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Que a nossa resposta seja como a de Pedro: para onde eu irei, se só Tu tens as palavras de vida eterna, em nome de Jesus. Oh Senhor, nós cremos em Ti, sabemos, ó Deus, da força do Teu braço, da força do Teu poder. Libera, Senhor Jesus, vida sobre nós, em nome de Jesus. Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho Você, Deus, palavras de vida eterna.